Olá, sejam bem-vindos a Candlehead. E se durante seu turno de salva-vidas, uma criança desaparecesse? O que você faria? Já pensou na resposta? Então se acomode na escuridão de seu quarto e me acompanhe nessa história. Havia 4 crianças na fila para descer no toboágua. Espere, eu disse, mostrando a palma da mão para uma garotinha de óculos de natação cor-de-rosa. Um gritinho escapou de seus lábios enquanto ela esperava o sinal vermelho ficar verde. Fique aí! Repeti, observando a criança que havia descido antes de ser lançada para dentro da piscina lá embaixo. Certo, sentada ou deitada de costas, não vá de cabeça. A garotinha avançou saltitando e se sentou, tremendo de empolgação, diante dos jatos que despejavam água pela curva preguiçosa do toboágua. Sobre a abertura escancarada do escorregador de plástico coberto, uma placa enfatizava que aquele toboágua não era, nem de longe, para quem buscava emoções fortes. Vá com calma no Zambeze. O sinal ficou verde e, antes que eu pudesse dizer qualquer outra coisa, a garota se impulsionou para dentro do toboágua, descendo e fazendo a curva, enquanto o som agudo do seu grito me fazia estremecer. Próximo, eu disse, massageando a região ao redor da minha orelha direita. Um garotinho com uma faixa de ranho seco abaixo de cada narina avançou e, ao meu sinal, segurou a barra. Lançou-se para dentro do tubo e virou de barriga para baixo. Vire-se, eu disse, mas já era tarde. Levantei-me para vê-lo cair na piscina de costas, todo desajeitado. A salva-vidas que estava à beira da piscina levantou o polegar, avisando que ele não havia se machucado, e deixei meu olhar permanecer nela por um instante enquanto ela puxava o calcanhar para cima da cadeira com suas 2 mãos bem cuidadas. Ao me virar novamente, dei uma bronca na penúltima criança da fila, uma garota pálida, com cabelos tão loiros que eram quase brancos. Não faça isso, certo? Apenas sentada ou deitada de costas. Não estou tentando estragar a diversão, estou tentando manter você segura. Esse é meu trabalho. Os olhos da garota nunca encontraram os meus. Em vez disso, ela olhava para dentro das sombras do Zambeze, que pareciam espessas e pastosas por causa da cor do plástico. Um marrom opaco. Um dia, sem dúvida, em algum escritório cinzento e sem graça, um designer de toboáguas havia descartado uma infinidade de cores vibrantes e maravilhosas, apenas para escolher o marrom. Nada diz diversão como marrom, não é mesmo? Está pronta? Perguntei à garota pálida, mas seus olhos pareciam distantes, como se ela estivesse sonâmbula. Não havia inquietação, não havia risadinhas, nem sequer traços de travessura. Ela parecia determinada a descer pelo toboágua. Com um único empurrão sereno, ela entrou no tubo, deslizando pela curva. Esperei que ela aparecesse na saída, aproveitando a oportunidade para olhar novamente para a salva-vidas. Sua pele bronzeada, seu ar de indiferença. Havia algo na nova salva-vidas que me atraía, algo hipnotizante. Ela encontrou meu olhar, franziu a testa e desviou os olhos. Olhou novamente para cima, torceu os lábios em repulsa. O que foi? Ela articulou sem emitir som. Eu estava encarando-a. Pare de olhar, pare com isso. Ela... A garota já saiu do toboágua! Gritei, mas a salva-vida não me ouviu. Examinei a área vazia da saída da piscina. Será que a garota havia caído e saído enquanto eu ficava encarando a minha colega? Eu realmente não poderia ter me distraído por tanto tempo. Verifiquei as câmeras, mas só consegui ver um fluxo constante de água correndo pelo fundo do tubo. A garota não estava em lugar nenhum. Já posso ir? Perguntou o garoto que era o último da fila. Sim, acho que pode. Respondi, distraído e incrédulo. O garoto desceu pelo toboágua e acompanhei seu percurso pelas câmeras até o final. Ele saiu da piscina e trotou em direção aos vestiários enquanto a salva-vidas descia de seu posto. Eu esperava que ele estivesse esbarrado na garota durante a descida, mas não havia nenhum sinal de que sua passagem pelo toboágua tivesse sido diferente de qualquer outra. Desliguei as câmeras e os jatos de água pelo painel de controle. Tranquei o portão atrás de mim e comecei a lavar com mangueiros curativos e os tufos de cabelo que haviam se acumulado nas canaletas ao lado da passagem. Quando tudo estava em ordem, apaguei as luzes, mas um som me impediu de seguir para o saguão. Um baque, vindo de dentro do Zambeze. Olá? Falei, minha voz ecoando sobre as fileiras de cadeiras dobráveis da arquibancada até a parede dos fundos, a cerca de 80 metros de distância. Tudo o que ouvi foi o gotejar constante de uma torneira, um som perfeitamente normal em uma piscina. Aquele baque, porém, não era. Caminhei rapidamente pela lateral da piscina, tomando cuidado para não escorregar, principalmente porque estava completamente escuro. A única iluminação vinha das placas de saída de emergência sobre as portas. Um cenário terrível surgiu em minha mente. Eu poderia cair,
bater a cabeça e deslizar inconsciente para dentro da água sob a cobertura da piscina. Mesmo que recuperasse a consciência, teria de lutar, completamente vestido, contra o peso sufocante daquela cobertura. Olá! Tem alguém aí? Chamei do pé da escada que levava à entrada do Zambesi. Nenhuma resposta. Mas aquele baque rangente só podia ser ela, não podia? Eu tinha visto aquela garotinha descer pelo toboágua. Eu tinha certeza de que tinha visto. Destranquei o portão e subi, agachando-me na entrada do próprio toboágua, escutando uma pulsação fraca, uma respiração pesada e silenciosa. Era o som de um homem morrendo, respirando através de um respirador na outra extremidade de um corredor hospitalar. Lento, fraco, impotente. A ideia de uma garotinha assustada estar de alguma forma presa dentro do toboágua me fez avançar para dentro de sua garganta, que agora estava seca. Era apertado, mas eu conseguia me orientar pela curva. Ali, eu realmente deixei a luz para trás. Toda minha atenção passou a se concentrar no que eu conseguia ouvir. Meus passos ecoavam contra o plástico enquanto eu avançava às cegas, e minha respiração acelerava. Comecei a suar. Uma unha da mão fria da claustrofobia roçou meu pescoço. Meus olhos se arregalaram. Quando comecei a questionar o que estava fazendo, ouvi. Uma voz suave e melodiosa ecoou ao meu redor. Você veio me salvar? Sim, eu vim. Onde você está? Por que você veio? Porque é o meu trabalho. Agora vamos. Vou tirar você daqui e levar você de volta para o seu responsável. E você não teria vindo se não fosse seu dever? Não, eu teria vindo. Mentiroso! Gritou a voz, subitamente venenosa. O toboágua tremeu junto com a explosão daquela palavra, e eu caí sentado sob os calcanhares, em choque. Não parecia mais que eu estava conversando com uma garotinha, mas quando a voz falou novamente, ela voltou a soar como um passarinho cantando. Eu gosto de você. Obrigado? Você gosta de mim? Sim. Então somos amigos? Eu acho que sim. Uma das melhores coisas da amizade são os presentes que os amigos dão uns aos outros. Eu adoro presentes. Não havia nenhuma resposta óbvia que eu pudesse dar naquele momento. Mas, apesar da escuridão sufocante, eu sentia que estava sendo observado, percebido, e havia algo de expectante naquele olhar. Enfiei a mão nos bolsos do meu calção e procurei por um pacote de chicletes pela metade. Estendi-o diante de mim, sobre a palma aberta. Você pode ficar com isso se quiser. O pequeno pacote foi arrancado da minha mão e substituído por outro objeto. Obrigada. E é um presente oferecido de livre e espontânea vontade? Claro. Você também me deu um presente? Perguntei, engolindo seco. A voz agora mastigava alguma coisa. Ah, aquilo? Sim. Dê para aquela salva-vidas que você quer transar. É uma réplica exata da tulipa amarela na capa do diário que ela escreve todas as noites. Corando, fechei a mão ao redor do caule e tateei até as pétalas. A coisa que estava comigo dentro do toboágua definitivamente não era uma criança, e ninguém sabia que eu queria fazer aquilo além de mim. Mas aquilo não era a única coisa que eu queria. Eu não sou como os outros caras. Você não precisa respirar como um animal sendo caçado, amigo. Ela sente repulsa por você mesmo. Repulsa? Quase todo mundo sente. Você está um pouco acima de inútil. Pensei na expressão horrível que a salva-vidas havia feito quando eu a encarei. Será que era verdade? O que você é? Ela não quer transar com você, lá 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 lá, cantou a voz. E eu não quero transar com ela. Mas você não respondeu a minha pergunta. Ah, então o que você quer fazer com ela? Nada tão grandioso e traiçoeiro quanto amá-la, espero. Mordi o lábio. Você não respondeu a minha pergunta, disse depois de um momento. O que você acredita que eu seja? Uma garotinha assustada? Não, eu achava que você era. Mas agora, o Zambesi rangiu novamente. A origem do som estava em algum lugar à minha frente. Uma corrente de ar quente passou pelo meu rosto, enquanto a respiração que eu havia ouvido ao entrar no toboágua retornava. Agora estava mais alta, mais próxima, mais faminta. Você acredita que eu sou real? A boca que pronunciou aquelas palavras não poderia estar a mais de 2,5 centímetros da ponta do meu nariz. Seu tom havia ficado mais grave, mas por trás da ameaça eu percebi uma vulnerabilidade.
Era como se aquela coisa precisasse da minha validação para existir. Senti seu hálito quente e pútrido e ouvindo o plástico ranger enquanto o que quer que estivesse dentro do tubo-água se movia. Eu acreditava plenamente que aquilo era real. E quase disse isso. Quase. Não. Eu entrei aqui para ajudar uma garotinha que pensei estar presa. Parece que eu estava enganado. Mas vou continuar procurando mesmo assim. 30 longos segundos se passaram. 1 minuto. 2. Eu vou ajudar você, disse a voz, e o rangido do tubo-água avançou em minha direção. Não, eu vou ficar bem. Obrigado, respondi com uma voz trêmula, enquanto a presença passava força por mim e saía pela parte superior do tubo-água. O ar dentro do tubo esfriou, a tensão no ar desapareceu, minha pele arrepiada se acalmou, e então ouvi um zumbido rápido, seguido por um som de água sendo agitada e deslizando. Gritei quando meus pés foram arrancados debaixo de mim e a parte de trás da minha cabeça bateu contra o fundo do tubo d'água. Senti meu corpo deslizar, girando, até que o fundo do Zambeze deixou de estar encostado nas minhas costas. Fiquei no ar por uma fração de segundo. E então... passei uma eternidade debaixo d'água. Submerso na área de saída, com meu tênis de alguma forma acima da minha cabeça, lutei para me endireitar. Girei o corpo e senti a ardência da água entrando pelas minhas narinas, percebendo que estava virado para a superfície. Empurrei o chão da piscina com um dos pés e abri os pulmões para receber uma grande lufada de ar. Mas só consegui enchi-los de água com cloro quando a cobertura da piscina me empurrou de volta para baixo. Debaixo d'água, vomitei e engoli ainda mais água, forçando os olhos a se abrirem em busca da lateral da piscina. Se conseguisse chegar até lá, poderia me puxar para fora pela borda da cobertura. Mas onde ela estava? Manchas dançavam diante da minha visão ao ritmo de um cada vez mais alto a cada batimento cardíaco. O tempo estava acabando. Eu não conseguia enxergar nenhuma parede e estava prestes a escolher uma direção às cegas, até perceber o que conseguia ver: o contorno fraco dos azulejos sob meus pés. Girei freneticamente e avistei um azulejo, meio rachado e meio lascado, onde inúmeras crianças haviam apoiado os pés depois de serem cuspidos para fora do Zambeze. Dali, eu sabia que a parede estava em algum lugar à minha direita. Disparei em direção a ela e atravessei a pequena abertura entre a cobertura da piscina e a passagem, tossindo e puxando o máximo de ar que conseguia. Ofegante e encharcado, consegui me erguer e saí correndo de lá sem olhar para trás, sem sequer me preocupar em trancar as portas do centro. Acho que foi uma decisão precipitada, mas sábia. Isso daria àquilo que estivesse lá dentro uma chance de sair, caso já não tivesse saído. Com as mãos trêmulas, fui procurar as chaves do carro nos bolsos e soltei um grito. Havia alguma coisa em minha mão. Eu a segurava sem perceber desde o encontro dentro do toboágua. A tulipa. Quebrei o caule, joguei-a no cascalho, passei a sola do sapato sobre as pétalas e as esmaguei com as rodas do meu carro enquanto ia embora. Será que a criatura escapou do Zambeze? Será que ela devorou a criança? Ou ela era a criança? E no seu caso, o que você faria sobre toda essa situação? Algumas entidades podem se esconder nos lugares mais impensáveis pela mente humana. Portanto, tome sempre cuidado ao responder a vozes estranhas. Até o próximo vídeo.